Bom dia, gente. Eu vou agora mostrar a minha modelagem do meu pão de forma multigrãos com fermento natural. Eu deixei aqui, eles estão aqui, ó, cobertinhos. Eu dividi a massa que eu bati ontem. Eu dividi a massa e porcionei, tá? Fiz a pré-modelagem, né? Dei uma boleada. Agora, ele descansou, a massa já relaxou e eu vou mostrar então aqui a minha modelagem e a cobertura do multigrãos. Então aqui, ó, vou fazer aqui. Peraí, acho que eu vou mudar de lugar, né? Deixa eu mudar aqui um pouquinho de lugar só. Fazer aqui, acho que, ó, polvilhando a farinha. Então, esse é um pão de forma com 60% de farinha integral, 40% de farinha branca, farinhas de mercado, e coloquei 12% de grãos. Elas terminaram, né, a segunda fermentação. Terminaram não, elas continuaram fermentando na geladeira essa noite toda. Eu gosto de tirar essas bolhas, né, da fermentação que estão aparecendo já, por causa que no pão de forma a gente não quer um pão de forma com alvéolos grandes, né? A gente quer um miolo leve, um pão de forma macio, sem esses alvéolos maiores, né? Ó, nessa hora da modelagem, eu uso farinha, né? Aqui, ó, pouca farinha, mas é a hora da farinha. Gosto de dar sempre essa tensionadinha aqui, ó, certo? Gosto ainda de fazer assim, ó, dar aquela tensionada, um pouquinho, pouco. Quanto mais eu tensionar agora, o pão pode rasgar na hora do assamento, mas o que eu não acho ruim, eu acho bonito até. Agora eu vou mostrar a cobertura. Aqui tem um pano, um Perfex, só usado para o pão, claro, umedecido, tá? Eu coloquei um pouquinho de água aqui na bandeja, ou a gente pode borrifar a água. E uma bandejinha com os grãos. Então, aqui, ó. Pego a minha massa, passo aqui, ó, no pano umedecido. Vou colocar um pouquinho de semente de abóbora aqui, ó, pra gente colocar. Na cobertura, eu gosto da semente de abóbora. Aqui, ó. E aí aqui, rolo a massa, tá? Eu já deixei uma forma untada. E aí eu vou colocar a massa aqui. Agora ela vai ficar em temperatura ambiente. Porque eu já prolonguei a fermentação na caixa essa noite.
Então agora eu só quero completar para colocar para assar. É uma massa de ontem. Eu vou esperar ela completar esses dois espaços, que é o 50% aqui, ó, que faltam, tá? Então eu vou cobrir e deixar ela terminar a fermentação para assar. Então, continuando, olha, e o paninho seca, viu? Então, vou borrifar mais um pouquinho de água e vamos continuar aqui. Mais uma massa. Eu gosto de estourar essas bolhas aqui, ó, maiores, porque no pão de forma eu não quero esses buracos no pão, né? Eu quero um pão com miolo leve, bem fermentado, macio, mas sem aqueles buracos no meio. Joga um pouquinho de farinha, sela aqui o fundo bem. Olha, dá pra ver a massa como ela tá bem fermentada, né? Ela tá leve. Você faz assim, você sente, olha. Vamos fazer de novo, então. Aqui. Coloco aqui, ó. Aqui na cobertura dos grãos, eu gosto do mesmo mix que coloco dentro e acrescento a semente de abóbora, que eu não coloco na massa. Eu gosto da semente de abóbora aqui na cobertura. Eu acho que fica... Ó. Olha. Ok. Touquinha. E a última massa aqui. Esse pão, ele é um pão muito saudável, né? Ele é muito rico em fibras, muito bom para quem tem também os problemas de intestino mais preso. E quais os grãos que eu gosto de colocar aqui na massa, né? Esse daqui tem gergelim, claro e escuro, tem a linhaça, a dourada e a marrom, quinoa, certo? Acho, e a semente de girassol, a pepita, né? A de girassol, a sementinha. E na cobertura, então, eu acrescento um pouco de semente de abóbora. Então, é um pão muito rico, muito rico em fibras. Além disso, 60% de farinha integral, azeite, um pouquinho de açúcar mascavo para ajudar na cor e na fermentação. Pão integral com 60% e ainda cheio de grãos, multigrãos.
Aqui uma dica, a semente de girassol e a de abóbora, vocês veem que eu coloco toda vez que eu vou rolar o pão. Porque se a gente coloca tudo no início, ele vai tudo pro primeiro pão. Aí assim, a primeira vez eu coloquei, e aí o primeiro pão, lógico, ele já rolou aqui, ele pegou tudo. E ficou com muito. Então assim, os pequenininhos não. Então aqui, olha, eu coloco cada vez mais um pouco para a quantidade que eu quero. Então vamos aqui, ó. Aqui, umedecer. Lá o pão. Umedecido. Certo? Pegar a forma. Colocar aqui. Esse pão, além dele ser rico em fibras, tem 60% de farinha integral, ele é vegano, ele não tem nenhum ingrediente de origem animal, né? Ele é farinha, água, o nosso fermento de farinha e água, o azeite, o sal e um pouquinho do açúcar que eu falei, que eu uso mascavo. Colocar a forminha, a touquinha e aguardar. Bom, então continuando o nosso pão de forma multigrãos, passaram-se 2h30 da hora que a gente modelou, deixei em temperatura ambiente e eu vou mostrar para vocês. Olha, vocês lembram o espaço que tinha sobrado e agora ele já preencheu e agora eu vou colocar para assar, tá bom? Então aqui estão todos, olha. Aproveitar para falar um pouquinho dos nossos grãos que a gente colocou na massa, que eu gosto sempre de tostar, fazer eles tostados, né, na frigideira mesmo, quando a quantidade é pequena, e depois eu hidrato com a metade da quantidade dos grãos. Então, se eu coloco 100 gramas de grãos, eu coloco depois 50 de água, tá? Deixo 2 horas até ele absorver, ele absorve rápido, coloco água gelada e aí ele absorve, espera esfriar para poder colocar na massa. Hoje está um dia bom, assim, nem tão frio e nem tão calor, tá? Tá um dia ameno, acho que na temperatura que nosso Levan gosta. A temperatura deve estar uns 24, 25 graus. E vamos ver aqui, olha, como que ele ficou. Vocês lembram como estava a massa? Olha. Então, aqui, ó. Ele preencheu aquele restante da forma, os 50% que eu tinha falado, e ele chegou até a borda. Ele não precisa passar da borda, tá? Ele vai agora terminar o salto de forno lá na hora do assamento. Tá? Então, nós vamos colocar, eu vou assar no forno turbo, então eu coloco a 175 graus por 25 minutos, tá? E depois aumento mais 5 graus, 180, 185, para dar a cor que a gente gosta, né? Uma cor para caramelizar e dar aquela cor bem bonita. Esse é um pão, gente, que eu gosto muito e ele realmente... as pessoas todas gostam, né? É um pão
funcional, é um pão, como eu disse, assim, muito saudável. E a fermentação prolongada, essa que eu deixei a massa na caixa desde ontem, vocês veem, agora eu tô assando, olha, ele vai dar 15 horas de fermentação de ontem, e mais a da geladeira, e mais agora na forma. Então, assim, um pão de fermentação prolongada com levain, a gente sabe que, assim, tem um sabor incomparável, não tem, né, como comparar esse sabor maravilhoso que o pão fica depois. De grãos, então, ele tem o aroma dos grãos que foram tostados, ele vai ter uma melhor digestibilidade pela longa fermentação, um pão mais nutritivo, mais saudável, de índice glicêmico mais baixo. Então, assim, é tudo de bom. Depois eu vou mostrar o pão assado. Vamos então agora, olha, ver o nosso pão. Aqui, olha, ele ficou naquela temperatura. Olha que coisa mais linda o nosso multigrãos. Sourdough na forma. E vamos ver. Nós vamos aproveitar e checar a temperatura, tá? Do pão. Então, aqui, ó, com o termômetro de espeto, nós vamos aqui, ó, colocar no centro. Aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Peraí. Para vocês verem a temperatura, que deve estar em torno de 93, 94 graus. Tá? Já tem um tempinho que eles saíram, né? Ali, ó. Tá? Então, a temperatura com 94 graus, eu tenho certeza que o nosso pão de forma tá bem assado, tá com uma cor muito bonita, né? E agora a gente vai retirar para resfriar na grade. Antes de cortar, antes de embalar,